Oi, gente, tudo bom? Quase que esse filme me passou batido, eu só ouvi falar sobre ele entre os fãs de Riverdale, que é o seriado americano super de sucesso, porque uma das protagonistas dessa obra é uma personagem do seriado. Eu não tava dando tanta bola assim, mas eu me surpreendi positivamente com o trabalho, porque eu gostei bastante como um terror psicológico, um suspense ali cheio de reviravoltas e um final realmente surpreendente. Eu tô falando do filme Às Cegas, que é uma produção americana de 2020, que foi uma das produções prejudicadas com a pandemia do Covid-19, porque era para ter ido aos cinemas, mas acabou chegando aqui no Brasil no comecinho de 2021 somente on demand. Eu vou falar um pouquinho sobre esse trabalho, tudo sem spoilers, então não vai ter nenhum tipo de revelação que possa comprometer você a assistir essa obra depois. Mas antes da gente conversar um pouquinho sobre o filme Às Cegas, eu vou pedir para você dar uma conferidinha se você já está inscrito aqui no canal. Senão eu vou te convidar a clicar nesse botãozinho inscrever-se. Aqui eu trago muito vídeo sobre cinema, mas eu também falo sobre seriado, livros, falo sobre cultura pop em geral, então se você gosta desses temas, esse canal é para você. Também já me ajuda e dá um joinha logo agora no começo do vídeo, isso faz com que ele seja disponibilizado para outras pessoas que talvez nem conheçam o canal. Aqui embaixo estão marcadinhas todas as minhas redes sociais, me segue por lá, vou ficar bem feliz. E na caixinha de comentários, comenta pra mim se você já conheceu essa obra, se você já assistiu, se você gosta de Riverdale, tá ansiosa para ver a Madelaine Punch em outras obras além da personagem dela em Riverdale. Vamos trocando essa figurinha. Eu só vou pedir um pouquinho de compreensão, eu tô com uma voz meio rouca, porque eu tô agora sarando de uma gripe, então talvez eu esteja um pouquinho fanha, mas se você é novo aqui no canal, essa não é a minha voz. A minha voz não é assim tão desagradável, ela só é um pouquinho desagradável, mas não é tanto assim não, tá? O filme Às Cegas é dirigido e roteirizado pelo Cooper Call. Ele é um cineasta estreante que começou a fazer um burburinho quando ele lançou inclusive um curta-metragem com o mesmo nome, que fazia já essa premissa de uma pessoa cega que estava passando por várias situações meio complicadas ali. O curta, ele atraiu a atenção de algumas pessoas, inclusive a Madelaine Petsch, que é a protagonista do filme, que é quem faz Riverdale. Ela tem um certo reconhecimento, especialmente no público que gosta desse seriado, dessas tramas mais jovens, digamos assim. Inclusive, ela é produtora desse filme, ela comprou a ideia e deram um andamento na produção que, infelizmente, acabou pegando o período de pandemia do Covid-19 e acabou tendo um grande prejuízo nessa questão de distribuição através das salas de cinemas, com tudo fechado e tudo mais. A obra é um suspense psicológico, às vezes ele brinca um pouco com essa questão do terror, de perseguição. A gente acompanha a vida da Ellen, que é uma violinista que acaba sofrendo um ataque numa certa noite. Alguém tenta abordá-la e acabam jogando um líquido que é meio corrosivo, um líquido realmente tóxico na altura dos olhos dela e ela acaba perdendo a visão. A partir daí, tudo na vida dela muda, porque ela acaba tendo acompanhamento da polícia, porque eles estão investigando quem poderia ser aquela pessoa. E tudo que ela tinha de independência, de ser uma mulher independente, dona de si, que era super reconhecida no trabalho que ela fazia, ela viu isso acabar do dia para a noite, porque ela passou a depender de cuidados médicos, né? Ela não conseguia ficar sozinha muito tempo, ela precisou, inclusive, ter o auxílio de um enfermeiro o tempo todo com ela, ela não se reconhecia mais nos ambientes onde ela frequentava, então a vida dela realmente mudou da água para o vinho. Mas mais do que isso, ela começa a perceber o mundo à volta dela somente pelo som. Então, coisas que antes ela não percebia, como por exemplo o barulho da rua, coisas que às vezes ela nota que estão diferentes ali no ambiente mesmo dela, que é a casa dela, ela começa a notar por causa do som. Então a partir do momento que ela passa a ficar sozinha e dependendo de si mesma, ela começa a ouvir chamados de socorro de vizinha, e isso é um grande plot ali para a história, porque ela acaba conhecendo uma outra pessoa que mora ali perto dela e que tá passando por um momento de necessidade, só que ela tá debilitada, ela tá recém se recuperando dessa situação, ela não enxerga nada, então ela coloca sempre naquela situação de desespero, de querer ajudar e não saber como. Além disso, também ela começa a desconfiar das pessoas que estão ao redor dela em alguns momentos, em algumas situações, até porque existe alguém à solta por aí, alguém que realmente a atacou, e a gente começa a entender
junto com a personagem que talvez o que tenha acontecido com ela não tenha sido algo ao acaso, que talvez tenha sido focado nela. E isso vai criando em você, espectador, um medo constante de que ela pode estar em perigo. E a gente, junto com ela, vai acompanhando tudo isso sem entender o que está acontecendo, porque ela não está enxergando, ela não consegue acompanhar tudo. Então é interessante essa sensação constante de perigo, porque a personagem tá nessa situação constantemente de frágil, né, de debilitada. Os principais contatos que ela passa a ter ali no filme são essencialmente as pessoas ligadas à polícia, então são 2 investigadores que estão ali responsáveis por essa investigação específica, alguma coisa que tá ali ao redor dela, então a gente acredita que alguém está à espreita o tempo todo, além da questão do enfermeiro, que é um personagem que fica muito próximo dela ao longo de toda a obra, e essa vizinha que precisa de uma ajuda, né, que o tempo todo tá causando essa sensação de incômodo na Ellen o tempo todo, porque ela quer ajudá-la de alguma forma, acredita que algo ruim tá acontecendo. Então os personagens, eles dão uma base muito interessante para a história, até porque a gente não tem muitas cenas de ação, a gente não tem muitas cenas de cenário, basicamente ele tá centralizado ali no apartamento da Ellen, então pouquíssimas coisas acontecem fora ali daquele ambiente, então a gente acaba se sentindo preso, se sentindo aprisionado, tanto quanto a personagem. Então tudo que tá acontecendo ali tá restrito ao que a Ellen consegue alcançar, né? Eu nem digo que ela consegue ver porque ela não enxerga, então a gente fica limitado tanto quanto a personagem. Eu gostei muito dos mistérios que vão sendo desvendados ao longo daquele longa-metragem, né? Então a gente vai acompanhando algumas coisas sendo desconstruídas, a gente vai entendendo o mistério que gira em torno desse ataque da Ellen, o que foi que aconteceu e motivou aquilo. Achei o final realmente surpreendente, eu esperava algumas reviravoltas, mas não especificamente o que aconteceu. Eu achei que foi uma virada inteligente, eu gostei realmente da forma como a história foi conduzida. Acho que fugiu um pouco daquele mais do mesmo, daquelas cenas de perseguição, daquelas coisas de stalker. Não, ali o personagem tá constantemente em perigo e você realmente não sabe, porque parece que o perigo tá vindo de todos os lados por ela não enxergar. Então eu gostei dessa sensação, sabe, de o inesperado tá acontecendo. Então apesar de não ser uma grande produção, eu achei que ela foi realmente promissora, talvez um pouco mais de investimento, tanto na divulgação quanto na própria produção, porque a gente vê que é uma produção de não grandes orçamentos. Talvez a obra fosse ainda mais interessante. Ela estava no caminho certo, né? Faltou realmente as pessoas conhecerem mais sobre o trabalho e se interessarem em assistir a obra. Fica aqui então essa minha dica para você que ficou interessado em assistir Às Cegas. É um filme que não tá tão fácil assim de achar, porque como eu comentei, ele não chegou em nenhum canal de streaming, ele tá disponível em on demand, mas eu já vi disponibilizado em diversos lugares, dá para dar uma conferida, dá para dar um jeitinho assistir. É uma obra que realmente vai te prender, porque você fica curioso para entender tudo o que acontece. E eu achei que o desfecho foi um desfecho inteligente, gostei do final. A personagem é muito forte, apesar de estar fragilizada, ela tá passando por uma situação super complicada e acabar ao longo do filme tomando algumas atitudes que são duvidosas. Eu achei uma personagem que é forte, sabe? Ela é decidida, ela tem ainda aqueles reflexos daquela personagem do início que é independente, que você percebe ao longo da trama que tinha um passado muito mais forte, né? Então a gente não perde isso ao longo da trama acompanhando a personagem. Gostei bastante. A atuação da Madelaine Petsch também é bem legal, gostei dela, já gosto dela de Riverdale, que inclusive é uma série que eu preciso voltar a assistir. Se você acompanha Riverdale, comenta aqui pra mim na caixinha de comentários se vale a pena dar uma chance e continuar assistindo a série, porque eu abandonei na segunda temporada, mas a personagem eu gostava bastante. E é isso. Aqui na caixinha de comentários também me comente, me indiquem outras obras de suspense psicológico, de perseguição, de stalker, que é um gênero que eu gosto muito e não tem saído tanta coisa assim interessante, pelo menos eu não tenho achado muita coisa aí disponível. Então se de repente você lembra de alguma obra, quer me indicar, mesmo que não seja nova, pode comentar aqui embaixo que eu prometo que eu vou assistir e depois eu trago aqui no canal comentando, até como uma indicação para as outras pessoas também. Então é isso, gente. Um grande beijo. E até o próximo!